Vamos lá, pessoal, mais uma questão mais tranquila, né? Assinale a alternativa em que as regras de acentuação nos conjuntos de palavras foram empregadas de acordo com a norma culta com a norma padrão. Tainha, juiz, juízes, panaceia, apto, décadas, taxímetro, pangeia, baú, imã, apto, bíceps, herói, jaú e geleia. A gente tem que ter uma atenção aí com algumas palavras que tiveram seu comportamento, né, nas regras de acentuação alterado pelo novo acordo e outras que não. Dentro desse grupo aqui, a gente pode perceber que às vezes, de acordo com as palavras selecionadas, a banca está fazendo praticamente uma questão só sobre o novo acordo. Não é o caso, tá? Palavras que tiveram o seu comportamento alterado pelo novo acordo são só essas aqui. Certo? Então, quem fala, caiu uma questão de acentuação, só que era tudo novo acordo, por isso que eu não acertei. Nesse caso, não seria, tá? Aqui a gente só tem uma única regra do novo acordo sendo avaliada, que é exatamente aquela que tirou das paroxítonas o acento nos ditongos decrescentes abertos. Ei, el, oi. A gente sabe que antes do novo acordo, que na verdade não pode nem ser chamado de novo mais, né? Mas antes, esses ditongos eles eram acentuados em oxítonas, em monossílabos, em paroxítonas, sempre que eles apareciam, eram acentuados. De qual ditongo eu estou falando? Ditongos decrescentes abertos. Ei, el e oi, né? São decrescentes porque primeiro vem a vogal, depois vem a semivogal, e são abertos porque tem esse timbre, em vez de ser ei, eu, oi, né? É ei, el, oi. Tá? Antes eles eram acentuados tanto nos monossílabos tônicos, quanto nas oxítonas, quanto nas paroxítonas. E aí agora o que o novo acordo fez? Tirou o acento desses ditongos lá das paroxítonas. Então ele permanece nas oxítonas, por isso que herói continua, certo? Mas heróico não tem mais. Tá? Só para a gente lembrar. Então, isso aqui já tornaria o item E errado e o item B também errado. Tá? Mas o item C, conforme pelo menos essa palavra, olhando só para essa palavra pelo menos, está de acordo com o novo acordo. Agora, as outras são regras anteriores. Então, por exemplo, a gente tem aqui várias palavras, talvez a gente poderia falar até na maioria, né? Deixa eu coisar aqui. Jaú, baú, juiz, juízes e tainha. Essas aí falam de uma regra específica, que é a regra do i e do u. Então, primeiro a gente aprende as regras gerais de acentuação, que se baseiam na classificação da palavra conforme a posição da sílaba tônica e na terminação dela, né? Então, oxítonas terminadas em tá, devem ser acentuadas. Monossílabos tônicos terminados em pá. Paroxítonas terminadas em pá. E as proparoxítonas a gente sabe que são todas. Então, as regras gerais, quando eu falo regras gerais, eu estou falando dessas regras, que pegam a classificação das palavras conforme a posição da sílaba tônica, se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, e, claro, os monossílabos tônicos, e a terminação. Só que, além disso, a gente tem algumas regras específicas, entre elas, a primeira que a gente aprende depois de aprender as gerais, é justamente a regra que muitos chamam de regra do hiato, ou regra do i e do u, que é uma regra cheia de frescurinha para botar o acento, né? Então, se não preencher todas as frescurinhas, o acento não entra. Quais são essas frescurinhas? Bom, a gente tem que estar falando do i ou do u, eles precisam ser tônicos, ou seja, a sílaba tônica da palavra, eles precisam estar em hiato com vogal anterior. Então, não vale se não for hiato, se for qualquer outro tipo de encontro vocálico, não vale, tá? E aí também, a gente pode falar, se for um falso hiato com uma semivogal anterior, também não vale mais. Antes do novo acordo, valia, tá? Mas agora, com o novo acordo, essa regra ficou um pouquinho mais rígida. Então, só vale se for hiato com vogal anterior, na verdade, tem até uma outra alteraçãozinha. E aí, tem que estar sozinho na sílaba, no máximo seguido de S, né, ou seguido, acompanhado na mesma sílaba de S, e não, um último detalhezinho aqui, não pode estar seguido, só que aí esse seguido aqui é na sílaba seguinte, tá? De N, NK não, né? NH.
Então, são todos esses pré-requisitos que tem que preencher para a gente poder colocar o acento no I e no U, quando, claro, a gente já não estiver falando daquelas situações lá das regras gerais, né? Então, nas regras específicas, por exemplo, na palavra baú, é uma oxítono. Você não vai encontrar nenhuma regra que diz que oxítonas terminadas em U precisam de acento. Não existe isso. Tanto que o urubu não tem acento, certo? Então, não tem nada a ver. Isso aí não é parte da regra geral. É uma regra específica que diz que o U vai ser acentuado, assim como o I vai ser acentuado, sempre que eles preencherem esses pré-requisitos. Então, sempre que forem tônicos, estiverem em hiato com vogal anterior, sozinho na sílaba ou seguido de S, né? Se tiver seguido de S na mesma sílaba, esse seguido aqui é melhor trocar por acompanhado, né? Para deixar claro que é na mesma sílaba. E também não pode estar seguido de NH na sílaba seguinte. Se a sílaba seguinte começar com NH, o acento não entra. Tá? Tem que preencher tudo isso para o acento entrar. E aí o que eu tinha falado sobre o novo acordo, antes esse acento ele também era necessário quando esse I ou esse U tônicos estavam no que a gente chama de falso hiato. Por que falso hiato? Porque ele não vinha depois de uma vogal, e sim depois de uma semivogal. Como assim, Milena? Explicando de um jeito mais fácil. Ele vinha depois de um ditongo, como acontece, por exemplo, no nome Sauípe, ou Piauí, ou Bocaiúva, ou tantos outros nomes que a gente vê por aí, tá? Especificamente para falar desse assunto, porque não são nomes tão comuns. Antes eles eram acentuados em qualquer situação. E aí o novo acordo fez o seguinte: quando eles estão vindo depois de tongo, o acento só permaneceu nas oxítonas. Nas paroxítonas saiu. Se tudo isso acontecer, mas aqui esse ponto do meio, ele não está, né? Eles não estão em hiato com vogal anterior, eles estão após um ditongo. Então, nas paroxítonas não vai mais receber o acento. Então, Sauípe não tem mais um acento, porque olha só o que aconteceu. Sauípe. O I, ele é tônico, ele está sozinho na sílaba, né? Ele não está seguido de NH, só que ele não está em hiato com vogal anterior. Parece que ele está em hiato com vogal anterior, né? Mas isso aqui é um falso hiato, porque na verdade o U é uma semivogal que está em ditongo com A. É uma explicação um pouquinho mais complexa. É fácil de entender, mas é mais complexa porque demanda um conhecimento, né, da nomenclatura um pouquinho mais de perto. Então, como é que a gente fala essa regra para simplificar? Quando está depois de ditongo. Viu que tem um ditongo aqui e o I ou o U, né, nessas circunstâncias, estão aqui, o que vai acontecer? Só vai ser acentuado nas oxítonas, que é o que acontece em pi, ao, i. Pi, ao, i. É a mesma coisa que aconteceu no Sauípe, só que aqui é oxítono, aqui é paroxítono. O novo acordo tirou esse acento, mas manteve esse aqui. Tá? São regras derivadas dessa regra aqui. São duas regras ainda mais específicas do que essa. Mas essa já é uma regra específica que a gente pode usar nessas palavras circuladas. Então, baú e jaú, por exemplo, a gente viu que realmente tem que ter o acento. Agora, juízes e tainha não tem. Juiz não tem, tainha também não. Juízes tem. Por que juízes tem? Porque quando vai para o plural, o i acaba ficando sozinho. Izes. Então, ele preenche tudo. É um i, é tônico, está em hiato com vogal anterior, sozinho na sílaba e não está seguido de NH. Então, entra o acento. Mas quando eu estou falando da palavra juiz no singular, apesar de ser, né, a mesma palavra, a gente pensa, poxa, mas é a mesma palavra, só que está no singular. Beleza, mas fonologicamente não é a mesma palavra. A gente tem que lembrar que uma coisa é morfologia, outra coisa é fonologia. Não é porque são flexões da mesma palavra que fonologicamente vai ser a mesma coisa, tá? Aqui o que aconteceu? É o i, ele é tônico, ele está em hiato com vogal anterior, só que ele não está sozinho na sílaba. A regra só admite que ele esteja acompanhado de S na mesma sílaba, e aqui ele está acompanhado de Z. É por isso que Luiz com S tem acento e Luiz com Z não tem. E isso, claro, considerando as normas, né? Porque a gente sabe que quando se trata de registro de nome, a coisa é um pouquinho terra sem lei. Então, os juízes têm que ter o acento. Agora, juiz não tem. E tainha, quando a gente vai fazer a separação, o que acontece? É o I, ele é tônico, ele está em hiato com vogal anterior, ele está sozinho na sílaba, só que a sílaba seguinte começa com NH, que nem rainha, bainha, aí não pode acentuar, tá? Então, a gente ficaria aí, ó, a gente já eliminou o item A, já eliminou o item E e já eliminou o item B. A gente ficaria só entre o C e o D. Aí, o
o C está bem fácil, a gente já sabia que esses dois tinham que ter acento, e aí taxímetro, olha só, é uma proparoxítona. Não tem regra mais fácil do que essa, né? Todas devem ser acentuadas. Então a gente já fica com o item C. Qual é o problema, então, do item D? Só a palavra imã. Apto, tá certo, porque é uma paroxítona terminada em O, não precisa de acento. Assim como bíceps, tá certo, precisa do acento. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em PS. Cuidado, tá, para não fazer isso aqui. A gente tem uma tendência de tentar manter as sílabas equilibradas com relação ao número de letras, mas isso às vezes é uma viagem, tá? Não tem nada a ver. Aqui esse PS não poderia ficar numa sílaba sozinho, porque não existe sílaba sem som vocálico, tá? Sílaba sem vogal. Então a gente tem, na verdade, uma paroxítona terminada em PS, que precisa do acento. Agora, imã, qual é o problema? Imã é uma paroxítona terminada em an. Paroxítonas terminadas em an ou em ão precisam de acento, assim como órfã, órfão, órgão, imã, certo? Então, precisava do acento aqui, por isso que não pode. Então, vamos escalonar aqui o que aconteceu aqui, né? Aqui só uma estava certa, aqui duas estavam certas, porque décadas é proparoxítona, então precisa ter o acento. Aqui duas estavam certas, e aqui só duas estavam certas também. Então até que a mais errada, então, seria o item A, né? Seria a pior de todas, mas a certa é o item C. Vamos lá para a questão 8. Com relação ao plural de adjetivos compostos, assinale a alternativa que apresenta uma forma incorreta. Então, letras anglo-germânicas, consultórios médicos cirúrgicos, uniformes verdes olivas, canários amarelo-ouro, institutos afroasiáticos. A regra geral, a gente pode depender dessas três alternativas. A regra geral, tá? A gente sabe que tem as específicas, e eu não gosto de chamar de exceção, ainda não são exceções. Porque às vezes, em alguns casos, a gente realmente tem as exceções. Mas aqui eu estou falando regras gerais e regras específicas. A regra geral mais geral do plural dos adjetivos compostos é só o último elemento vai variar, só o último elemento vai flexionar, que é o que aconteceu aqui, aqui e aqui. O primeiro elemento fica invariável, independentemente, né, da flexão do substantivo que está sendo modificado, quer dizer, deixa eu melhorar essa seta aqui, né? Independentemente da flexão do substantivo que está sendo modificado por aquele adjetivo, o primeiro elemento tende a ficar variável. E aí só o segundo vai carregar as marcas de gênero e número em concordância com aquele substantivo. Então, feminino plural, masculino plural e masculino plural. Beleza. Só que aqui nos itens C e D a gente tem uma regra específica. Qual é essa regra específica? Quando o adjetivo composto ele é formado por um adjetivo seguido de um substantivo para dar nome a uma cor. Então a gente tem um adjetivo, certo? Seguido de um substantivo para dar nome a uma cor. É a mesma regra para os dois casos. Qual delas está certa? A segunda, a de baixo, o item D. Porque a regra diz que nesses casos os adjetivos ficarão invariáveis. Não vai ter nenhuma marca de plural ou de gênero em nenhum dos dois elementos. Certo? Então, canários, amarelo-ouro. Engessado, não mudou nada. Uniformes, verde-oliva. Também não era para ter mudado nada. Então, a forma incorreta é a alternativa C. Tudo bem? Vamos para a nossa questão 9. Assinale a alternativa em que a figura de linguagem corresponde à frase relacionada. Então, a gente tem catacrese, antítese, metáfora, ironia, metonímia. Catacrese, muitos chamam de metáfora desgastada, né? Quando a gente usa, por exemplo, nomes de partes do corpo para nomear partes de objetos por uma analogia, na falta de uma palavra melhor. Então, não é uma metáfora com intenções poéticas, né? É uma metáfora mais funcional, mais cotidiana. Quando a gente fala asa da xícara, que aí também não é só partes do corpo humano, né? Asa da xícara, braço do sofá, pé da cadeira, dente de alho, essas coisas. Preferimos o desconforto no estômago vazio. Aqui não tem nenhuma catacrese. Né? Aqui estômago está no sentido literal, aqui no máximo a gente estaria fazendo um eufemismo, né? Desconforto no estômago vazio é eufemismo para fome, pode ser?
né, se a gente encontra uma figura de linguagem. Aquele o surpreendeu e foi morar longe. O que é a antítese? A antítese é quando existe um jogo de palavras contrárias, né? O belo e o feio, o novo e o velho, o escuro e o branco. Claro que nem sempre tão explícito assim. Mas a gente não encontra, ou não encontra aqui nesse trecho, ou não tem contexto suficiente para a gente identificar uma antítese nesse fragmento, tá? Família é prato difícil de preparar. Aqui tem uma marca muito comumente associada à metáfora, a gente tem que tomar cuidado para não querer associar ela sempre, né? Ou para não achar que a metáfora sempre está condicionada a essa marca. Mas verbos de ligação em geral, não só o verbo ser, não só flexionado no presente, né? Volta e meia chama a atenção de vocês que quando a gente vê o a gente, verbo de ligação. Mas se a gente vira o mesmo verbo flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo, por exemplo, fosse, a gente já não percebe tão rápido que é um verbo de ligação. Então, quando eu falo de verbo de ligação, eu estou falando de vários verbos, não é apenas o verbo ser, e mesmo o verbo ser, eu estou falando de várias flexões diferentes, não é só o tá? Fiquem atentos. O verbo de ligação ele pode sim ser considerado uma pista, ele não pode ser um indicativo absoluto, tá? Mas ele pode sim ser considerado uma pista de metáforas. Por quê? Quando a gente tem um verbo de ligação, a gente está estabelecendo uma relação de igualdade entre dois conceitos, né? Às vezes a gente está caracterizando, atribuindo uma característica a alguém, mas muitas vezes verbos de ligação são usados para essas estruturas, estabelecer uma relação de igualdade entre dois conceitos. A metáfora nada mais é do que forçar essa igualdade entre dois elementos diferentes, né? Forçar essa identidade entre dois elementos diferentes, baseando-se em um ponto de contato entre eles, em alguma característica que, sob os olhos daquele sujeito, né, daquele autor, é uma característica comum àqueles dois elementos. Então eu digo que um exemplo parecido com o que eu sempre dou, seus olhos são um farol para mim. Então, seus olhos e o farol, né? São dois elementos completamente diferentes, mas eu, no meu texto, estou forçando uma identidade entre eles, uma correspondência. Por quê? Para mim, e aí é extremamente subjetivo, né? Depende do sujeito, para mim, existe alguma coisa nesses dois elementos que os aproxima, né? Semelhante entre eles. Então, é o fato de iluminar, de trazer segurança, de despertar conforto, sei lá. E aí, quando eu falo família é prato difícil de preparar, eu não estou sendo literal, né? Família é prato difícil de preparar. Eu estou falando, família é como se fosse, eu estou pegando um prato difícil de preparar, dá trabalho, exige paciência, tem tentativa e erro, e aí eu estou pegando essas características de um prato difícil de preparar e estou, por causa delas, impondo uma correspondência, uma identidade com o conceito de família. Claro que aqui a gente também poderia alegar que existe uma metonímia, tá? Por quê? Por essa ideia do prato. Quando a gente usa prato, né, para fazer referência à própria refeição, ao próprio alimento, a gente está sendo metonímico, a gente está fazendo referência ao continente, na verdade, como forma de referirmos-nos ao conteúdo. Então, em vez de eu falar a refeição, o risoto, né, o alimento, eu estou falando o prato, que é o continente. Poxa, eu já comi, já estou no meu terceiro prato. Já estou indo comer meu terceiro prato. Não, você não está comendo o prato. Você está comendo o conteúdo, mas aí você está fazendo referência ao continente como referência ao conteúdo. Então, também existe ali um traço de metonímia, tá? Mas existe, sim, a metáfora. Reunir todos é um problema, principalmente no Natal e no Ano Novo. Aí está dizendo que aqui existe uma ironia. Cara, poderia ser. Considerando que o gabarito nos leva ao item C, o que eu entendo aqui? Que faltou o contexto para a gente dizer que realmente há ironia. Não tem como a gente conseguir identificar a ironia num texto se a gente não tiver acesso a um contexto suficiente para isso, tá? Na verdade, figuras de linguagem em geral, qualquer coisa, qualquer questão mais semântica, no geral, vai demandar esse acesso ao contexto, mas a ironia sobretudo, porque a ironia é aquilo que a gente consegue no cotidiano, oral, detectar pela entonação, pela expressão, pelo gestual, né? E aí, como no texto escrito a gente não tem todos esses elementos, então a gente precisa de um contexto verbal um pouco maior para preencher essa lacuna. Então, talvez reunir todos é um problema, principalmente no Natal e no Ano Novo. Cara, se eu estou falando isso dentro de um contexto que a gente sabe que todo Natal e todo Ano Novo a casa está lotada, vem parente de tudo quanto é canto, e aí eu falo isso, nossa, reunir todo mundo aqui é um problema. Principalmente no Natal e no Ano Novo. Eu posso dizer que ali existe uma ironia? Com certeza. Mas se não tiver contexto suficiente para isso, não posso, tá?
às vezes dá até vontade de desistir. A metonímia não existe nesse trecho e a gente viu que a metonímia é a parte pelo todo, o autor pela obra, o continente pelo conteúdo, a marca pelo produto, e a gente não vê nenhuma dessas substituição. A metonímia é uma figura de palavra, então ela se baseia na substituição de uma palavra por outra, né? E a gente não vê essa substituição aqui, então a gente também elimina com mais facilidade. A única que eu ficaria um pouquinho mais assim seria o item D. Tá? Então, quem marcou o item D não foi um erro grosseiro, aliás, sequer foi um erro. Talvez coubesse até um questionamento da banca, de, poxa, de onde veio isso, né? Considerando que tem as aspas que sugerem que são fragmentos retirados de algum lugar, mas não tem a fonte. Então, isso acaba deixando a gente numa situação ruim. Não é um tipo de questão... assim, essa questão escorregadia, né? Não é o perfil da ESA. Fiquei surpresa com isso ter aparecido na prova de 2019, tá? A gente fica com o item C. Vamos lá para a questão 10. Conheci, pois, Ari Ferreira, quando comecei a trabalhar em clínica médica, portanto, em 1924. Os termos sublinhados, ambos têm função morfológica de conjunções, bom, só de serem os dois, a gente já vai pensar, o portanto talvez fosse o norte mais seguro para a maioria, porque o pois, a gente sabe que ele tem dupla classificação, inclusive a gente usa ele muito mais de um outro jeito que não é esse aí. A gente usa muito mais como uma conjunção explicativa, só que a gente tem que saber que para a palavra pois ter esse valor explicativo, ela deve estar antes do verbo da oração em que ela está presente, né? Ela deve estar antes do verbo, e ela tem que ser sinônimo de porquê. Aqui a gente vê que ela está depois do verbo da oração dela, e ela não é sinônimo de porquê, ela é sinônimo de então, ela é sinônimo de por isso, ela é sinônimo de logo, ela é sinônimo do próprio portanto. Então aqui a gente vê que são conjunções conclusivas, uma questão também mais de decorebinha, né? A gente poderia também falar da parte interpretativa, o que uma conclusiva faz? O que é essa ideia de conclusão? É um desfecho óbvio, é um desfecho esperado, mas não era necessário para resolver essa questão, tá? A gente fica com o item A. Questão 11. Assinale a alternativa em que todas as palavras são consideradas paroxítonas na escrita. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque de primeira eu li essa palavra, será que está pensando no verbo, no substantivo pública? Adjetivo, desculpa, né? No adjetivo pública ou no verbo publica. Mas aí quando a gente olha para o resto e vê que as palavras que têm acento foram registradas com acento, então aquelas que não foram registradas com acento é porque eles estão falando de uma outra palavra mesmo. Então ali ele não está falando do substantivo, do adjetivo pública, está falando do verbo publica, que é paroxítona. Aí a gente tem astronauta, paroxítona, viajaram, paroxítona, história. Aí aqui alguns talvez ficassem na dúvida e tivessem vontade de separar o i do a, tá? Mas sempre que rolar isso, vocês têm que lembrar de dois pares de palavras, silêncio e silencio, o substantivo e o verbo, e Mário e Maria, certo? Para lembrar que quando eu falo silêncio em contraste com silencio, eu preciso perceber que o peso desse som aqui é muito maior nessa palavra do que nessa. Aqui, esse i, eu brinco, vocês já devem ter até me visto brincar disso aqui no curso em outro momento, que ele é tão fraco, tão fraco, tão fraco, que eu posso até tirar, fazer uma adaptaçãozinha gráfica, né? Só para manter o som do S e não virar som de K. Então, se eu tiro, fica silêncio. É óbvio que se a gente for tomar cuidado, prestar atenção, não, ficou absurdo, não sei o que. Não, mas pensa num contexto de uso, pensa num contexto real, da professora entrar na sala, numa sala de ensino fundamental, uma zona, os meninos jogando cadeira um no outro, gritando, a professora grita silêncio. Alguém vai ficar na dúvida? Alguém vai achar que ela está doida? Agora, se eu falo assim, eu sempre me silencio diante das dificuldades. Eu sempre me silencio diante das dificuldades. O prejuízo que causa é muito maior. Na outra situação, dificilmente você ia ver um aluno corajoso para falar, hein? O
que foi, professor? Não, todo mundo ia rapidinho entender a mensagem. Agora, nessa outra situação, eu sempre me silencio diante das dificuldades. A pessoa vai falar, hã? Por quê? Claro que é só uma brincadeira, né? Mas é para a gente perceber que aqui, de fato, esse izinho ele tem uma fraqueza na palavra. Ele é só uma semivogal, ele não é uma vogal inteira, ele não tem esse peso, certo? Ele não é a sílaba tônica é essa aqui, e ele, dentro da sílaba dele, também não tem essa força toda. Ele é só uma semivogal. Aqui, ele é a própria vogal mais tônica da palavra. Silencio. Ele é a vogal mais tônica, e justamente por ele ter toda essa força, que eu não posso falar que ele é só uma semivogal do O. E se eu coloco eles juntos, a única possibilidade é o I ser a semivogal, porque a gente já viu isso aqui no curso, e aí quem tem dúvida, volta lá no material, a gente já viu que existe uma escala de força dos sons vocálicos. Então, o I e o O estão em escalas diferentes, portanto, quando eles estão na mesma sílaba, necessariamente o O vai ser a vogal e o I vai ser a semivogal. Então, se eu coloco eles juntos, eu estou atribuindo ao I, que é o som mais forte da palavra, o papel de semivogal. Não faz nenhum sentido isso. Então, por isso que nesse caso a gente deixa separado, para garantir que o I vai ter o espaço dele de vogal, porque se a gente deixar junto não pode ser os dois vogais, a gente sabe disso, né? Só tem uma vogal por sílaba. Então, a gente deixa separado para garantir que o I vai ter esse espaço, essa autonomia, essa força de vogal, inclusive de ser a mais tônica da palavra, a mais forte. E aqui a gente deixa junto, justamente porque ele está mais enfraquecido, ele está ali apoiado na força do O. A mesma coisa acontece com Mário e Maria. A mesma brincadeira eu faço. Imagina que você chama Mário, e você não, um amigo seu chama Mário, você tem uma amiga que chama Maria, e aí você vai chegar debaixo do prédio do Mário, debaixo da janela do Mário, e vai gritar, Mário! Você vai tirar o I, você vai gritar Maro. E para Maria você vai gritar Mara. Quando você grita Maro, você acha que teu amigo vai aparecer? E quando você grita Maria, você acha que a tua amiga vai... Quando você grita Mara, você acha que a tua amiga vai aparecer? Provavelmente, quando você gritar Maro, o seu amigo vai aparecer. Ele pode até ficar meio desconfiado, mas ele vai aparecer, né? Porque é muito próximo. Agora, sua amiga Maria dificilmente vai aparecer na janela quando você gritar Mara embaixo da janela dela. Certo? De novo, é só uma brincadeira, mas é para vocês lembrarem que esse finalzinho aqui, ó, sempre que você ficar na dúvida, lembra assim, poxa, não, se eu deixar separado, então eu estou dando muita força para o I. Eu estou falando que a palavra é historia. Aí eu estou falando do verbo historiar. Eu historio, tu historias, ele historia, mas aqui eu estou falando do substantivo história. Então eles têm que ficar juntos. Se eu lembrar de deixá-los juntos, então vai ficar história. É paroxítono, então a gente já fica com essa alternativa. Vamos fazer mais rapidinho as outras, né? Paris, oxítona. Brasil, oxítona. Londres, paroxítona. Munique, paroxítona. Errado porque eu tenho as duas primeiras oxítonas. Brasília, mesma coisa, não é Brasilia para virar uma pró-paroxítona. Não, é Brasília. Então, a sílaba tônica é a penúltima, é paroxítona. Amazônia, mesma coisa. Califórnia, todos esses três nomes próprios é o mesmo caso de história, tá? Você tem ali paroxítonas terminadas em ditongo, inclusive por isso que são acentuadas. Só que aqui nós temos uma pró-paroxítona, então matou o item. Universidade, significado, Singapura, quase todas, só que chegou em país, é uma oxítona. Rubrica, cuidado, a gente tem rúbrica, mas aqui eu não estou falando da palavra rúbrica, eu estou falando da palavra rubrica, então ela é paroxítona sim. Satélites, já não é, né? Porque é pró-paroxítona. Como fenômeno, também é pró-paroxítona, mas planetário é o mesmo caso do Mário, é o mesmo caso de Brasília, é o mesmo caso de Amazônia, certo? É uma paroxítona também. Então a gente fica ali com o item A. Vamos para a nossa questão 12. Essa questão 12 deu um pouquinho de trabalho. Vamos fazer a 13 primeiro? A respeito da regência verbal dos verbos nocionais, então quando eu falo de regência, eu estou falando basicamente de transitividade e preposições, certo? Falar de regência é isso, esse verbo, ele pede complemento, não pede complemento? Que tipo de complemento que ele pede? Esse complemento que ele pede começa com preposição? Não.
Começa? Ah, com qual? Isso quer falar de regência. Quando eu falo verbos nocionais, eu também posso chamar de verbos significativos. São verbos que expressam ações e não estados, né? Ou mudanças de estado. Isso aí é só coisa para deixar o candidato nervoso. Um monte de nome difícil que não era necessário para resolver a questão, porque todos eles são nocionais, né? Então tá, a respeito da regência verbal dos verbos nocionais na língua portuguesa, sabe-se que alguns possuem dupla regência. Então, às vezes é VTD, às vezes é VTI, às vezes é VL, às vezes, né? Assinale aquele que admite apenas uma regência. Cara, aqui a lista dos verbos os explorados nos materiais didáticos, nas provas, ela é sempre, por mais numerosa que ela seja, por mais ampla que ela seja, é sempre a mesma. Então, se você realmente se preparou, você já está acostumado. Você pode até não lembrar exatamente o detalhezinho, a frescurinha de cada um desses verbos, mas você lembra que desses todos, o único que não é comentado nos materiais de regência é o carecer. O chamar a gente tem o chamar no sentido de convocar, né? Chamar alguém, chamar por alguém, chamar alguém de alguma coisa, chamar alguém, alguma coisa, a gente tem várias regências, isso aí não é segredo. Aspirar, a gente também sabe que tem o sentido de inalar, sugar, né? Que é da onde vem o aspirar o pó. Ah, tô precisando aspirar o pó do meu quarto, tô precisando aspirar meu carro, que é o VTD, verbo transitivo direto, aspirar algo. E a gente sabe que tem o aspirar no sentido de almejar, desejar, querer, que aí é aspirar a alguma coisa. Eu fiz esse gesto de distanciamento porque é um macete que eu uso para lembrar. Quando eu aspiro a alguma coisa, eu ainda quero essa coisa. Então existe um distanciamento, por isso que ele é transitivo indireto. Né? Ainda não é uma coisa direta, não é uma coisa que eu estou tendo contato ali, que nem quando eu aspiro poeira. Nossa, aspirei muita poeira esse fim de semana, é direto, é um contato direto. E aí, quando eu ainda quero, eu aspiro a uma promoção ainda este ano, é uma coisa que ainda está distante de mim. Caramba, Milena, eu nunca tinha parado para pensar. Na verdade, se a gente for olhar, a gente consegue analisar, relacionar essa questão do distanciamento com a maioria dos verbos transitivos indiretos, tá? Eu só não gosto de apresentar isso como regra para não acabar virando armadilha em vez de ser um suporte de segurança. Mas podem observar, a nossa língua ela é bem sistemática, nada é ao acaso. Geralmente, essas questõezinhas terminológicas, elas têm alguma coisa a ver com o sentido, tá? Mas o aspirar a gente sabe, o esquecer a gente sabe que tem uma frescurinha, quando ele é pronominal ele é VTI, quando ele não é pronominal ele é VTD. Então, se eu me esqueço, ou seja, se eu estou usando o pronome, eu preciso usar a preposição. Eu me esqueço de alguma coisa. Ele se esqueceu de alguma coisa. Mas se eu não quero usar o pronome, eu vou falar eu esqueci alguma coisa. Ele esqueceu alguma coisa, sem a preposição, então tem também. E o assistir não tem dupla regência não, né? Ele tem quádrupla regência. A gente sabe que o assistir, o sentido que a gente mais usa na variante coloquial brasileira é no sentido de ver. E aí a gente usa como se nesse sentido ele fosse VTD, porque a gente pega emprestada a regência do ver, né? Ah, se o ver é VTD, então o assistir vai ser também. Mas na verdade não é. No sentido de ver, a gente sabe que o assistir ele pede a preposição a, assistir a alguma coisa. Só que ele tem outros sentidos, ele tem o sentido de ajudar, por exemplo. Ajudar, sim, tem a ver com assistência, aí faz um pouco mais de sentido, né? Assistir, dar assistência. E aí sim, ele vai ser VTD. Ele ainda tem o sentido de morar, bizarro pra gente, né? A gente não usa de jeito nenhum na variante coloquial brasileira. Ele é intransitivo, assim como o verbo morar, acompanhado por um adjunto adverbial de lugar introduzido pela preposição em, exatamente como o verbo morar, por pura coincidência, né? Não é porque os verbos têm o mesmo sentido que eles vão ter o mesmo comportamento, mas nesse caso eles têm. Então, assistir por muito tempo no Rio de Janeiro. E ainda tem o verbo assistir no sentido de ser da responsabilidade de alguém, né? Competir a alguém. Então, olha, a compra dos materiais assiste às famílias. Assistir nesse sentido, de competir, é da responsabilidade de alguém. Não competir de concorrer não, tá? Competir no sentido de ser da competência de, tá? Então tem um bocado, o único que realmente não tem uma dupla regência, que ele realmente só é empregado como um verbo transitivo indireto, carecer de alguma coisa, é o verbo carecer, é o item E. Agora vamos voltar lá na questão 12, né? Que eu falei pra gente voltar, até botei aqui uma observaçãozinha. Olha só.
Assinale a alternativa que apresenta a correta análise dos termos respectivamente destacados na frase. Beltrano veio no ponto. É o mais brincalhão e comunicativo. Unanimidade. Essa questão ela tinha que ser anulada. Por quê? Primeira coisa, Beltrano veio no ponto. Aí, o próprio gabarito divulgado justifica que no ponto tem que ser um adjunto adverbial. Por que tem que ser um adjunto adverbial? Como que a banca justifica isso? Ah, porque vir é um verbo intransitivo. Tá, beleza. Se vir é um verbo intransitivo, e realmente é mesmo, né? Veio, vir é intransitivo, significa que ele não vai ter objeto. E aí muita gente podia achar que era objeto indireto, porque estava depois do verbo. Tudo que está depois do verbo a gente tende a achar que é objeto, tá? E aí, como estava preposicionado, muita gente ia achar que era objeto indireto. Então, muita gente deve ter marcado o item E. Só que o fato de o verbo ser intransitivo só significa isso, ele não tem objeto. Mas não significa necessariamente que o que está depois é um adjunto adverbial. Pode ser. Por exemplo, Beltrano veio de casa. Beltrano veio para cá. São adjuntos adverbiais de lugar, né? Os dois que eu usei, de casa para cá. Beltrano veio hoje, adjunto adverbial de tempo. Beltrano veio lentamente, adjunto adverbial de modo. E aí a interpretação aqui é justamente que esse cara é um adjunto adverbial de modo, mas existe uma outra possibilidade de análise e que aí a gente volta, precisamos do contexto. Mais uma vez, a gente tem um caso em que as aspas aqui podem ser só para separar, né, a frase analisada do enunciado, mas também podem sugerir que foi tirado de um contexto. Aí com esse nome a gente fica, poxa, que contexto é esse, né? Beltrano, será que foi uma frase criada só para essa questão? Enfim, por que eu estou falando isso? Porque verbos intransitivos, eles também podem ser acompanhados de predicativos do sujeito. Por exemplo, meu pai chegou cansado. Meu pai, sujeito, Beltrano. Chegou, verbo intransitivo, que nem o veio. Cansado, predicativo do sujeito, caracterizando meu pai no momento que ele chegou. Então, no ponto, se esse no ponto estiver, considerando que a gente não tem um contexto que me explique, tá? Porque no ponto pode ser um adjunto adverbial de lugar, por exemplo. Ah, ele veio aqui no ponto, ponto de ônibus, por exemplo. Pode, mas também pode ser no ponto no sentido de, né, ele estava pronto ali já, ele estava com tudo na ponta da língua. Que nem a gente fala, né, a carne no ponto. Então, o menino está no ponto, ele veio no ponto, ele veio pronto para sacanear com a gente, para brincar com a gente, com as piadas prontas já. Então, se eu entendo por essa ótica, no ponto está caracterizando Beltrano, não está me dizendo a forma como ele veio, está me dizendo como ele estava quando ele veio. É uma fronteira muito tênue, e por isso que eu estou falando que eu estranhei a prova da ESA de 2019. Porque a prova da ESA, assim, a nossa língua, ela tem essas coisas mesmo, né? Não é só uma questão de, analisou errado. Não, tem coisa que é escorregadia. E a prova da ESA não costuma entrar nessas coisas escorregadias. Era sempre muito preto no branco. E aqui, por exemplo, a prova entrou numa diferença entre predicativo do sujeito e adjunto adverbial de modo. Que não é que essa diferença seja muito difícil de fazer. Tem alguns casos que ela é muito simples. Aqui é advérbio, aqui é adjetivo, né, do ponto de vista morfológico. Se morfologicamente for adjetivo, é um predicativo do sujeito. Se morfologicamente for um advérbio, é um adjunto adverbial de modo. Mas semanticamente tem algumas complicações por trás, até porque a gente tem a derivação imprópria, por exemplo, que faz com que um adjetivo se comporte como um advérbio sem que ele carregue marcas morfológicas disso. Então, ele entrou rápido. Esse seria um exemplo que daria um nó na nossa cabeça, porque morfologicamente a gente pode dizer que rápido é um adjetivo, então vai ser um predicativo do sujeito caracterizando ele, e não o modo como ele entrou. Só que aí alguém pode alegar, não, mas espera aí, rápido é o advérbio formado por derivação imprópria a partir do adjetivo rápido. Então, em vez de colocar o sufixo, eu simplesmente fiz com que ele se comportasse. É uma maluquice, vocês estão vendo tanto de conceito que eu estou tendo que usar para explicar isso aqui. Ou seja, não era o tipo de prova o tipo de questão que a gente esperava da ESA com base nas provas dos anos anteriores, tá? Tem essa diferença aqui, tem a falta de contexto para dizer para a gente qual é o significado dessa expressão no ponto, porque o que a gente sabe que a gente tem ali do ponto de vista morfológico é uma preposição mais um substantivo. Claro, aqui no meio do caminho a gente também tem um artigo, né?
Isso aqui, em mais ponto, e o artigo o, é suficiente só para a gente saber que a gente tem uma locução. Essa locução pode ter papel adjetivo ou papel adverbial. A gente estuda isso aqui no curso demais. Como que a gente define isso? Olhando para como essa construção foi empregada. Então, se está modificando um verbo, ela vai ter valor adverbial. Se está modificando um nome, um substantivo, um pronome, ela vai ter valor adjetivo. Então, relógio de ouro está modificando, de mais ouro está modificando o relógio, é um substantivo, então ela tem valor de adjetivo. Agora, quando eu falo... Ou então vamos pegar outro que seja a mesma expressão. Ah, ela é uma mulher de casa. Comparem essa frase com ele veio de casa. De casa, na primeira, está caracterizando mulher, então tem papel adjetivo. De casa, na segunda frase, está acompanhando o verbo veio, então tem papel adverbial. Então, o fato de ser isso aqui não é suficiente para dizer que tem valor adverbial. Não, pode ter valor adjetivo também. Eu posso considerar que está modificando Beltrano. Tá? E aí eu poderia dizer que isso aí é um predicativo do sujeito. Claro que não tem outra alternativa aqui que me daria essa resposta. Então eu já ficaria entre a A e a E e a D. Se eu estivesse fazendo a prova, eu mesmo querendo entrar com recurso para pedir anulação e tal, eu não ia ser boba. Eu ia marcar a que eu acho mais provável de estar certa sob a análise da banca. Então a adjunto adnominal não vai ser, objeto direto não vai ser, objeto indireto não vai ser. Ou seria predicativo do sujeito ou adjunto adverbial, certo? E aí, a última que eu acho que, assim, eu não saberia para onde ir mesmo. Eu anularia, eu excluiria predicativo do objeto porque eu não tenho objeto, né? Eu tenho dois verbos, veio e é. O veio é intransitivo e o é verbo de ligação. Então, como é que eu vou ter objeto? Se eu não tenho objeto, como é que eu vou ter predicativo do objeto? Então, eu resolveria essa questão por lógica, mas não pela análise linguística, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, Beltrano veio no ponto, primeira oração. Aí a segunda oração tem um sujeito oculto, é o Beltrano de novo, né? Ele, o Beltrano, é o mais brincalhão e comunicativo. Então, eu tenho um verbo de ligação, ligando o meu sujeito oculto ao predicativo do sujeito. Só que o predicativo do sujeito acaba aqui, ó. Ele é o mais brincalhão e comunicativo. Ele não é unanimidade. Ele é o mais brincalhão e comunicativo. Aqui eu posso considerar o seguinte. Isso, às vezes tem essas elipses, né? Palavras que são suprimidas da superfície do texto porque são facilmente deduzidas pelo contexto. Isso é unanimidade. Beltrano veio no ponto. É o mais brincalhão e comunicativo. Isso é unanimidade. Aí tudo bem, aí eu posso considerar que eu tenho um sujeito elíptico, um verbo também elíptico, um verbo de ligação, e aí esse unanimidade é um predicativo do sujeito de um sujeito elíptico, de um verbo também elíptico. Aí eu posso ter essa análise. Mas eu também poderia ter uma outra análise, eu também poderia ter uma outra análise que seria, assim, como se fosse um tom de aposto. Não fico tão confortável com essa análise não, tá? Mas poderia também ter um tom de aposto. Aposto do quê? Aposto do meu predicativo do sujeito, porque o aposto é um comentário que o autor da frase faz a mais, né? Um termo acessório acrescentado a um termo mencionado anteriormente. Então, ele é o mais brincalhão e comunicativo, uma unanimidade. Então, isso eu poderia até dizer que isso tem traços de aposto. Não fico tão confortável com essa análise. Então, eu poderia dizer que é predicativo do sujeito, mas eu teria que pressupor aquele sujeito elíptico, aquele verbo elíptico, sabe? Então, assim, não é uma análise que a gente está acostumado a encontrar na ESA. E essa primeira parte aqui também, ela abre muito portas para um questionamento da questão. Mas é o que eu falo, não sejam bobos, vocês estão num processo seletivo, né, que o filtro ele vai ficando cada vez menor. Então, numa questão como essa, não adianta ficar revoltado, questão mal feita. E eu falo assim, porque às vezes a gente tem essa sensação, né? A gente, caramba, sacanagem, a gente está aqui pensando num preparatório sólido para os candidatos, né, para os nossos alunos, e aí vem uma questão dessa, que é para deixar o cara todo desequilibrado, todo descompensado. Às vezes a gente fica meio indignado mesmo, mas isso lá na hora da prova não vale a pena, só atrapalha o nosso rendimento. O que a gente tem que fazer? Usar a cabeça. Então, tem uma questão assim que está com a cara esquisita,
bota um asterisco nela para você verificar depois com o professor, com um amigo, para ver se você estava maluco ou se seu questionamento fazia sentido, e resolve com o que você tiver. Se tiver, às vezes o negócio está tão ruim, está tão difícil, tão feio, né, de algum modo, que a gente não consegue nem chegar numa conclusão, a gente tem que chutar mesmo. Mas aqui, pela lógica, a gente conseguiria chegar ao item D. Tudo bem? Bom, então encerramos a correção dessa prova. Repito, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, tá? Mas na parte de português eu estou segura de que a gente pode falar que houve uma mudança na postura da ESA. Não é só com relação então está ficando mais difícil, está cobrando mais. Não, está mudando, não sei se mudou alguma coisa ali dentro, se mudou o número mudou muito, né? A proporção, a demanda por vaga, e aí não sei o que aconteceu, mas essa prova de 2019, ela é consideravelmente diferente do que a gente encontrava nos anos anteriores. E o que isso significa? Fiquem atentos para a prova do próximo ano, porque a gente não sabe se vai voltar ao comportamento anterior ou se vai seguir nessa tendência. Eu acho que aqui eles vão receber algumas avaliações, alguns feedbacks negativos, e talvez eles tentem se aproximar mais do que eles vinham fazendo antes, né? É um palpite, não tenho certeza, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado essa correção. Voltem várias vezes, assistam de novo, não é porque a prova já passou que ela perdeu a importância, isso aqui é um material riquíssimo de estudo, tá? E aí, bom estudo para vocês, a gente continua se encontrando em outros materiais.